Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Fábio, bem-vindo. Obrigado, Diego. Vamos lá? Vamos conhecer. Aqui de frente para a entrada a gente tem a nossa adega, que é como se fosse o coração do restaurante. Quando a gente concebeu o Alma, a gente queria que fosse um espaço para a pessoa poder sentar, ficar um tempo mais prolongado do que se costuma permanecer num restaurante de uma refeição rápida e fazer o consumo de vinhos também, né? Então o cardápio foi pensado para isso. Originalmente eu queria ter um cardápio mais extenso nas entradas. Hoje isso não acabou sendo tão possível, pelo menos nesse primeiro momento, né? Mas a ideia central era essa. Me fala um pouco sobre aqueles quadros. Quando eu passava, eu via que ali tem algumas receitas. Aquilo é uma história muito legal. Fala um pouco sobre isso. A avó da minha noiva, ela é uma senhora incrível. Todas as pessoas que a conhecem compartilham dessa mesma opinião que eu também tenho, né? E são páginas, esses quadrinhos que a gente tem espalhados pelo restaurante, são páginas do primeiro livro de receitas dessa senhora, Dona Margarida. E ela deu para Bia, que junto comigo somos os donos do Alma, né? Para ter um pouquinho da alma da família dela. Que é o princípio mesmo do próprio restaurante. Legal. A gente selecionou algumas páginas, né, que tem receitas importantes para a família, receitas que se consomem em festas como Natal, Páscoa. Que é assim, é algo que eu sempre bato muito isso no programa, né? Primeiro porque as pessoas às vezes desaprenderam o que é a importância de uma mesa, a raiz, né? E principalmente assim, porque chega numa mesa, vai jantar ou vai almoçar ou vai fazer uma refeição com todo mundo, é cada um no seu celular, é mais fácil você mandar uma mensagem para quem está do seu lado pelo WhatsApp para prestar atenção do que você conversar. E a refeição é isso, né? A refeição é uma troca, né? De quem cozinha, né? E de quem está na mesa e vai ter o prazer de degustar a comida. Que é pensado no Alma com essa cara, né? Madeira, cor de mel, planta, sofazinho para ser confortável, uma iluminação adequada, né? A gente se preocupa muito com isso e se incomoda também com um lugar muito claro ou muito escuro. Eu acho que você procura um equilíbrio. Né? É uma coisa que traz um certo conforto para quem vem fazer uma refeição, conversar, ficar aqui um pouquinho. Falando em livros, já que você está aí com alguns livros, a gente vê alguns livros de gastronomia da sua própria. Qual seria o livro para quem quer, por exemplo, já tem uma certa noção de gastronomia caseira, aquela de procurar? Qual seria um livro que você acha que seria importante para começar a entender um pouco as técnicas, entender um pouco as receitas? É um que eu tenho ali do outro lado do restaurante. Então, vamos dar uma volta para lá. Junto com os pães. Aqui tem a parte da frente da nossa adega. Aqui é o outro espaço. As pessoas ficam mais... A nossa adega, inclusive, ela é aberta, né? As pessoas ficam livres. Sim, elas podem entrar. Geralmente, o nosso sommelier está por aqui, ele acaba fazendo um passeio guiado pela adega. A pessoa pode vir, escolher o vinho, levar para a mesa que a gente faz o serviço desse vinho. Bacana. O Jonathan está disponível aí e as portas ficam sempre destrancadas, né? É para as pessoas se sentirem à vontade para entrar. O livro que eu recomendo é esse, ele é um livro de técnicas, é pequenininho. Senac, sua formação, né? Eu saí do Senac, mas Senac quer mostrar aí, Milson? Aqui o livro. É o chefe profissional. Esse o Senac traduziu, na verdade ele é de uma escola americana, né, que é o Instituto Americano de Culinária. E tem todas as técnicas, tem fotos de alguns passo a passo. Poder mostrar, que é importante. Ele mostra os ingredientes, mostra como limpar os peixes, como cortar as aves. Então, um livro bastante completo. Ele vai de cabo a rabo. Transita bem. Já pela cozinha. Estamos aqui agora nos pães. Você sempre disse que essa, digamos assim, a menina dos seus olhos de ouro, né? Que é algo que você se dedica, mas hoje não está podendo mais produzir, mas continua com a mesma qualidade do padrão daquilo que você pensa, mas sempre foi algo que você gostou de fazer. Eu acho a relação do cozinheiro com o alimento assim muito importante. Deve ser uma relação de respeito, né? É o meu instrumento de trabalho. Trabalho com facas, panelas, etc. Mas o principal é a matéria-prima, são os ingredientes, né? Uma cenoura, uma cebola, etc. E de toda a cozinha,
Eu acho que a relação mais bonita que o cozinheiro pode ter é, para mim, na minha opinião, com o pão. Né? Só com 3 ingredientes, só com água, farinha e sal, é capaz de fazer um pão desse. São só 3 ingredientes. E que salvou, né, a né? humanidade muitas vezes, digamos assim, da fome mesmo, né? Que é algo Foi uma solução de alimentação. Né? Eu me interessei sobre pães e fui procurar estudar um pouquinho mais sobre isso, a transformação que esses ingredientes sofrem com a ação das nossas mãos, do nosso trabalho, é instigante, uma coisa que eu tenho me toma muito. Eu tenho um problema muito com pão. Eu tenho que fazer um Além de regime. comer muito pão? Eu tenho que fazer um regime por conta de um problema que eu tenho de coluna. E eu gosto de 2 coisas que termina sendo da Pão e mesma origem. É o pão e a cerveja. Que pega aí o trigo e fica. O pão líquido, né? O pão que é o sólido, pão né? líquido. Na verdade, aí quer dizer, é de uma coisa que me chama muito, mas realmente pão não tem pra onde. Você vai uma entradinha com pão e aí você termina se Esses empolgando pães bem. a gente vende, mas a gente também serve os Aqui pães. na- Todos esses pães a gente serve com muitos dos pratos, né? Sim, essa Uma mesa coletiva. a gente pensou nela ou para ser uma mesa coletiva ou para atingir outros 2 públicos, né? Servir como apoio para quem estiver no bar, quiser não se sentar lá, ou de repente fazer o consumo de Fazer alguma espera. comida, não quiser comer lá, pode vir aqui, ou um grupo maior também, que se sinta à vontade, pode se sentar nessa mesa. E tem uma coisa que eu acho que deve ser um atrativo para mim, seria, se eu fosse me acomodar nessa mesa, que é olhar o nosso serviço. Fica de frente para a bom. boqueta. A nossa cozinha, ela é aberta, né? Então a gente pode... Como deve ser, né? É bom porque a pessoa consegue ver as condições de higiene, Trabalho, higiênico-sanitárias do restaurante e tal. E a finalização dos pratos é uma etapa bastante importante também da execução do prato, né? Então acho que é legal, é um espetáculo. Fazia um tempo que eu queria sair de São Paulo em função dessa rotina exaustiva, né? De trabalhar na área de cozinha, mas sobretudo numa cidade como São Paulo, que a locomoção é demorada, é uma cidade bastante cara para se viver, né? Desde moradia, alimentação, enfim. E estava procurando alternativa para ir para algum lugar, de repente do Nordeste ou até para fora do Brasil, mas que tivesse uma característica específica, que é de ter sol e céu azul. Não queria ir para uma praia, obrigatoriamente, mas queria ir para um lugar que o clima fosse bom. Só para perto também. Facilitou. E tivesse características também dos 2 mundos, de uma cidade pequena de interior, mas com uma certa estrutura para proporcionar um certo conforto, né, e qualidade de vida. E você poder abrir um restaurante como esse, ter cliente, enfim. Sim. Eu conhecia já João Pessoa, né, a Paraíba só, não conhecia Campina Grande ainda. A família da Bia é daqui de Campina Grande toda. Eu vim uma vez, muito rapidinho, não deu para conhecer a cidade. E aí depois, com mais tempo, eu vim outras 2 ou 3 vezes. Gostei do clima, gostei da comida, gostei das pessoas. E aí foi se encaixando as coisas. Comi picado, Aí já não era. cansa aí. Como você disse que é o seu prato, um dos seus pratos preferidos aqui do Alma, eu vou preparar um risoto de tomate com camarão para você. E um outro prato que eu não sei se você já conhece, que é o nosso, pelo menos, né, o arroz de pato daqui do Alma. Eu vou começar com o risoto de camarão, que é mais leve, então naturalmente a gente vai começar com ele. Eu tenho aqui os ingredientes dos 2 pratos, né? Algumas coisas já estão preparadas, que é o truque do restaurante, para não demorar tanto a comida. Isso. Então eu tenho aqui um tomate assado com ervas, é tomate maduro, a gente procura usar tomate italiano sempre que possível, aquele San Marzano. Aqui tem sal, açúcar, azeite e ervas, né? Louro, alecrim, tomilho. Ele assa um pouquinho no forno até cozinhar, ficar macio. O açúcar é base sempre do para nosso quebrar a risoto. acidez, a questão do pouco E da ajuda a acidez. dar uma caramelizada, dar uma douradinha, balanceia também a composição do sabor no prato final, dá uma ajuda. Esse camarão é o camarão que a gente usa aqui, é um camarão de tamanho grande, ele é de mar e é uma particularidade que a gente gosta nesse camarão, por isso a gente não troca, é que ele é muito macio, né? Ele tem um sabor mais delicado do que os outros, né? E muito, muito macio. Então é uma coisa que traz para o prato também uma complexidade ali de textura e sabor que a gente quer trabalhar, né? Com sabores mais delicados, ainda assim presentes, com
sensação tátil boa na boca. Aqui tem o arroz do risoto, aqui ele já está puxado com cebola, na manteiga, cenoura, vinho branco. Lembrando que o arroz para risoto tem que ser um daqueles 3 lá, né, que são apropriados aí você tá para... Esse que a gente usa é o Carnaroli. Existem 3 tipos que são os mais comuns, que é o Carnaroli, o Arbóreo e o Vialone Nano. O Vialone Nano é um pouquinho mais difícil de achar, um grão mais curto, é o melhor de todos, né, mas muito difícil de achar. O que a gente usa é o Carnaroli, ele é como se fosse um intermediário, ainda está acima do Arbóreo, né? Entre o Arbóreo e o Carnaroli, esse é melhor. Aqui eu tenho uma pastinha de alho, queijo ralado, manteiga. Essa manteiga ela está com uma corzinha de manteiga da terra, mas não é manteiga da terra. Mais clara, né? Essa é uma manteiga clarificada, ela passa por um processo de clarificação, né? A gente derrete ela em banho-maria. Que a cozinha indiana é o conceito do ghee, né? A função de fazer isso é deixar a manteiga mais pura. Aqui eu tenho só a gordura mesmo da manteiga, né? Sem os sólidos de leite, aquele soro que separa. Isso. E justamente durante a clarificação da manteiga a gente quer tirar essa parte que é o sólido e não a gordura. E a gente usa essa manteiga para iniciar muitas vezes e algumas finalizar alguns dos pratos. O risoto é um deles. Uma das coisas importantes do risoto é isso que eu estou fazendo agora. Né? Além de usar um arroz apropriado, o cozimento dele também é muito importante. Os italianos dizem que a gente não deve fazer risoto para mais de 4 porções, né? Para mais de 4 pessoas, porque o tamanho da panela, o instrumento que você usa e o chacoalhar da panela, uma quantidade maior, fica complicado de fazer. E essa etapa, né, esse cozinhar chacoalhando e mexendo vigorosamente, não importa o jeito que a pessoa mexe, tem gente que mexe em 8, tem gente que mexe em zigue-zague, assim. Sim. O importante é que ele seja agitado para soltar amido e deixar o risoto cremoso, como deve ser. Né? E outra coisa que eu gosto de observar bastante com o pessoal da equipe e tal, é o ponto do arroz, não só de cozimento, mas de líquido, né? O quanto cremoso, seco ou líquido o risoto está. Porque ele não pode ser duro, que quando coloca no prato ele fica alto, isso. Mas também não pode ser uma papa, canja, né? A gente costuma dizer papa, que uma papa, né? Ele tem uma texturinha certa. Os italianos chamam de riso all'onda, que é o arroz, né, na onda. Quando a gente põe no prato, ele dá uma cedida mais leve, mas ainda se mantém, um pouco. Né? E a gente fala também, outra coisa que é interessante, a gente fala, eu quero o risoto al dente, né? A gente serve ele um pouquinho mais cozido do que al dente, para se adequar mesmo ao gosto, né, do nosso público. Não deixo ele muito duro, não deixo al dente. Né? E o termo não é al dente, o termo é alma bianca. Se a gente observar, né, pegar um grãozinho desse arroz e quebrar ele ao meio, o miolinho dele ainda está branco como cru. Então ele está com a alma branca. Aqui eu estou acrescentando aquele tomate assado, né, que vai inclusive o açúcar. Esse tomate eu não tiro a pele dele, como ele é assado, a mim não incomoda a pele. Nesse momento, em separado, eu vou começar a cozinhar os nossos camarões. A gente coloca eles com a frigideira ainda fria, um pouquinho de manteiga. Aí tempero ele aqui também com sal e pimenta, não antes. Né? Quando ele começar a mudar de cor, já é o ponto desse camarão. Eu sempre falo pro pessoal usar uma colherzinha do lado auxiliar para provar. Sem encostar uma na outra consegue experimentar. Bem, para você de casa que acompanhou até agora todo o processo, é chegado o momento mais importante, pelo menos para mim, que é o momento de provar esse prato, né, que é o risoto aqui de camarão, que foi preparado aqui para o Diego e que vocês viram, o chefe que está aqui em Campina Grande, né, aproximadamente desde o ano passado, final do ano passado, outubro do ano passado, mas que abriu esse belíssimo restaurante aqui na entrada de Campina, né, nesse condomínio Heron Marinho, um grande presente aqui para a cidade, na entrada de Campina Grande.
e que aqui no térreo, você vindo aqui, vai poder, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, vai poder aqui degustar os aromas e sabores, como eu digo, da gastronomia, daquilo que Diego trouxe aqui para Campina Grande. Quero dizer para vocês, imperdível, tudo que eu provei aqui, e esse eu tenho certeza que não será diferente, de excelente qualidade, e o sabor nem se conta. Porque sabor é algo que a gente tem que vir para provar. A gente não pode, ninguém pode falar de sabor para ninguém. É algo que você tem que sentir isso. E o ambiente, um ambiente extremamente aprazível, um ambiente com vários espaços para aquilo que você queira. Se você quer ter uma reunião com amigos, se você quer ter uma festa mais reservada com algumas pessoas, uma comemoração, uma data importante para você, se quer vir só o casal, se quer vir para o bar, se quer um happy hour, se quer tomar café da manhã, se quer almoçar, se quer jantar, enfim. O Restaurante Alma veio, e creio eu, para ficar em Campina Grande, e principalmente para complementar cada vez mais a nossa gastronomia, e com a visão de alguém que trouxe algo com toda a sua experiência já acumulada dentro desse universo da gastronomia, naquele que é considerado o maior polo da gastronomia do Brasil, que é São Paulo, mas que está aqui trazendo um prato como esse, que eu não vou mais falar, eu vou provar aqui, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com o Diego. Eu fiz um caminho que na época era o que normalmente se fazia, né? Que é procurar uma instituição de ensino que tivesse a graduação de gastronomia. Agora, eu sou do time que concorda que não é necessário e, aliás, não é obrigatório, é bom, é necessário, é desejável, mas não é obrigatório, que um profissional, para se tornar chefe de cozinha, tenha vindo de uma graduação. E aí também o que é ser chefe de cozinha, né? Não apenas um cozinheiro. E eu fui, até agora, há pouco tempo atrás, um cozinheiro. O chefe da cozinha é um só, então cada cozinha tem o seu único chefe, e é ele quem trata de todos os aspectos do funcionamento da cozinha. Compras, funcionários, folgas, é um pouco de psicólogo com os funcionários, é um pouco de RH, é um pouco de chairman com os convivas, né, com os clientes. Então mescla um pouco de todas essas características. Eu vim da graduação, num determinado ponto do meu trabalho, eu entendi qual era a área da cozinha que eu gostava mais de trabalhar, que é a cozinha clássica, né, que foram as minhas experiências profissionais. E como um hobby, eu digo assim, até nos hobbies eu não sei pensar em outra coisa muito diferente de cozinha. Meu hobby é fazer os pães, né? Me interessei pelo preparo de pães, me apaixonei por essa área que para mim é instigante até hoje, e fui buscar conhecimento em fontes boas, confiáveis, reconhecidas, né, validadas no mundo. Você saiu do Brasil para se especializar, digamos assim. Eu fiz um curso numa escola bastante tradicional de pães nos Estados Unidos, e a mesma coisa também, um curso diferente, né, numa escola muito tradicional, muito conceituada da França, as duas estudando panificação. E há 8 anos eu entrei no Senac, né, nessa instituição. Eu não fiz Senac, eu fiz a EMB, depois eu fui para concorrente. Isso, desculpa. Né, trabalhei 8 anos no Senac Penha e dois anteriores no Senac Osasco, lá em São Paulo, nos dois. Então acumulei 10 anos, de 2008 a 2018, 10 anos dando aula no Senac. Foi uma experiência enriquecedora e foi lá assim meu amadurecimento como profissional. Antes de lá eu tinha trabalhado em restaurante, trabalhei em duas casas diferentes, um restaurante de hotel, que fica no Oscar Freire, um restaurante bastante conceituado também, e outro foi num francês, que na época era o melhor francês de São Paulo, que é de um dos Masterchef, um dos apresentadores do Masterchef, e todos esses lugares por onde passei, os cursos, e como tudo na vida, né, como a carreira de todo profissional, acabam deixando marcas e moldando ali a sua escola, seu jeito de trabalhar, a construção dos pratos, como você monta, como decora, como cozinha, como trabalha, como limpa a cozinha, como lida com os funcionários. Isso foi tudo muito... Tem todo o universo, né? Porque assim, a coisa tem que meio que funcionar como uma simbiose, né?
funciona como se fosse uma Se não for assim, uma não fábrica de larga funciona. escala, né? Tem as etapas, mas tem que estar ao mesmo tempo todo Se mundo não for preocupado, assim, não funciona. Não sai preocupado com o comida. processo final. Qual é o grande desafio de ser um chefe? Eu acho que o maior e que eu abomino, então, para mim não foi um desafio, mas assim, falando de modo geral, o maior desafio eu penso que seja controlar o ego de um profissional da área de gastronomia. Agora, particularmente, o meu maior desafio é dar espaço aos cozinheiros, ensiná-los agora, porque eu sou um professor, tá? E sem perder a mão da cozinha, sem perder a autoridade. Eu não quero ser um chefe assim, carrasco, né? A dificuldade para mim, além, claro, de vir para uma região que eu não conheço tanto das referências do gosto, né, da formação do paladar do público daqui, então para mim isso é uma dificuldade. A outra, acho que diria que é essa, não pesar a mão, saber o peso da mão A dosagem com a certa. equipe. Falando em gastronomia, a dosagem certa. Né? É. Realmente é assim, porque trabalhar com pessoas é um grande desafio. E isso serve, eu sou professor também por formação, mas de matemática, e realmente numa sala de aula, por exemplo, você tem que ter toda uma preocupação com isso, porque antes de mais nada nós somos humanos, né? Nós somos professores, mas somos humanos e nem sempre você está no dia tão bacana, enfim. Mas isso você tem que ter essa preocupação. Você falava um pouco naquilo que a gente conversava, da sua experiência lá dentro, não só da formação, mas a experiência ter vindo aqui para o Nordeste, muito por conta dessa questão da raiz familiar da sua noiva, né? Mas, digamos assim, a gente tem alguns restaurantes que terminam sendo uma referência, ou porque realmente são restaurantes que estão num patamar bem mais alto do que os outros restaurantes no Brasil. E isso é bom porque quanto mais esse pessoal sofre o sarrafo, mais quem está embaixo quer chegar perto, né? Isso faz com que você... Nivela por cima, acaba fazendo com que todos queiram melhorar o nível. Melhorar, né? Isso é muito bom. O guia da Estrela Michelin, quando ele veio para o Brasil, terminou criando um novo patamar, nível de restaurante, né? Um novo nível de exigência. Mas assim, na sua visão hoje, qual seria assim... E aí, logicamente, eu estou falando num outro universo, tá? Os 3 restaurantes que, para quem vai lá, vou colocar aqui para fugir um pouco aqui da realidade, para a gente não criar uma situação que talvez não seja interessante. Mas para quem vai, por exemplo, para o eixo Rio-São Paulo, por exemplo, qual seriam os 3 restaurantes que hoje você, pelo que acompanha, ou porque foi lá, ou lógico que você está aqui, então já não está podendo estar vendo o que está acontecendo lá, mas quais são os restaurantes, pela conversa que você tem com o pessoal, ou que você tem experiência, ou que fala, que você acha que hoje é a grande referência dos restaurantes que vale a pena ter como sonho de consumo em algum momento conhecer? Pergunta capciosa, mas verdade. vamos lá. Se eu fosse elencar 3 em categorias diferentes, em cozinha contemporânea, interessante, que busca ingredientes fora do usual de restaurante, experiências também fora do usual que a gente tem quando vai comer num restaurante. Acho que o Tuju é um que se destaca bastante. Conheci muito, realmente me surpreendeu muito. O chefe de lá é muito criativo, a equipe do restaurante é uma equipe gigante, então eles conseguem fazer muita coisa muito interessante de uma forma que é praticável, né? É acessível, de certo modo, e é comida, não é um objeto, não é tanto... é arte, mas não é como aquelas comidas que se fazia na época, uns anos, uma década atrás, que pareciam quase como um ikebana, uma coisa, um vaso, muito mais para você ver assim, do que... cuja experiência de uma pessoa comendo aquele prato, cortando, colocando a porção na boca, talvez não fosse tão interessante quanto o visual e o apelo, né, do prato, não só estético, mas da composição. Então o Tuju acho que consegue reunir isso de uma forma bacana. Outro restaurante que eu gosto muito, a chefe de lá foi minha professora de cozinha brasileira, eu acompanho o trabalho dela, acho assim, excepcional também, incrível. É o restaurante da Mara Salles, é o Tordesilhas, que fica na Alameda Tietê, se não me engano. A mãe dela, Mara Salles, é uma senhora curiosíssima e que vai para os lugares, para os rincões mais afastados, assim, mais no meio do nada do Brasil,
e fica uma semana dormindo com os índios e comendo arara que eles prepararam lá, caçaram, na cultura dele. Tiraram a pena, cozinharam de uma maneira bastante tradicional, talvez até um pouco chocante para nós, né, que não vivemos dessa forma. E ela vai lá, ela vivencia isso, ela não vai assim 2 horas para gravar o programa, ela passa uma semana lá, então ela dorme no chão, na areia, enfim. A mãe dela já tem uma história, já tinha uma relação como a dela com a comida, viajava, conhecia, conversava, pesquisava, escrevia receitas que eu via, né, que passava por tradição oral. Então esse restaurante para mim é quase que um museu, é um lugar que a gente tem que saudar. Quem gosta de cozinha, quem é interessado por cozinha, tem que conhecer, tem que ter uma experiência dessa. E trazendo mais para próximo aqui, né, para nosso estado. Agora é nosso estado, é meu estado de coração, já que eu escolhi morar aqui em Campina. O trabalho do Onildo já há um bocado de tempo. O Onildo fez a mesma graduação que eu, a gente estudamos na mesma instituição, tivemos aula com os professores, com os mesmos professores, não na mesma época, mas com os mesmos professores. E o trabalho que ele está fazendo é de tirar o chapéu. Ele está tentando criar alicerces para um movimento que ele chama, muito apropriadamente, de cozinha armorial, né, que vem do trabalho do Ariano Suassuna, que Ariano fez para a cultura, né, para a cultura popular. E ele queria um pouco na gastronomia. Exatamente, transformar o que é popular em erudito. Então ele apresenta, por exemplo, uma buchada executada e apresentada, né, de forma eu comi lá lindíssima. no Bar Róssia, uma galinha cabidela que é num patinho, então... Como se fosse uma panelinha de uma panelinha barro, tal, aquela assim, coisa. Né? Na verdade é uma marmita que a gente chama aqui, mas é uma marmitinha menor tal. De barro. Na verdade, uma que tem lá era um tipo metalzinho. Legal. Com umas quentinhas aqui antigas que iam para a construção e tal. Legal. Então ele transitou bem, né? Tal. Ele faz isso com maestria, assim. O pessoal da gastronomia está começando a vir de fora para fazer estágio com ele. Ele também está indo para outras regiões do Brasil, levando a comida e a tradição e as raízes da Paraíba para outros estados, né? Mas eu queria, para a gente finalizar esse prato, antes do próximo programa, que você falasse um pouco daquilo para quem está aí, quem está assistindo esse nosso programa, quem depois vai acompanhar nas nossas mídias sociais, fazer um convite para que as pessoas possam conhecer aqui a sua casa, que posso reafirmar um ambiente que combina bem com a gastronomia, porque são 2 coisas de excelente qualidade. Então fazer um pouco o convite, os horários de funcionamento mais uma vez, né? E essa figura que veio aqui para Campina Grande, que acho que vai fazer muito bem a nossa cidade, e principalmente aquilo que é de mais importante dentro de um povo, que é a sua gastronomia, e principalmente com a preocupação de trazer um pouco esse resgate daquilo que a gente tem enquanto nossas raízes gastronômicas. Enfim, Diego, eu queria lhe agradecer por esse primeiro momento, esse primeiro programa de estar participando aqui conosco. Mas enfim, faça o convite aí para quem está assistindo Degustando Conversas, para poder vir aqui conhecer o Restaurante Alma. A relação é recíproca, né, minha com a cidade. O que Campina trouxe, me ofereceu, o acolhimento, eu quero devolver em eventos como esse, em conversas legais como essa, que esse espaço foi feito para isso que a gente está tendo agora, né? O Alma funciona todos os dias, exceto no jantar de domingo, né? Nós temos todos os dias o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Então é das 6 da manhã às 10, depois do meio-dia às 15, depois das 19 às 23. O espaço é multiuso, quem vier sozinho pode conhecer a nossa equipe do bar, tomar um drink, comer uma entradinha, ou mesmo fazer refeição no próprio bar, eu acho super agradável. Tem a visão para a cozinha, dá para acompanhar um pouco do serviço, né, também. O chefe monta o prato, chama o garçom pega, tal. Isso é uma coisa que às vezes passa despercebido pelos restaurantes quando a gente vai. E para mim, que gosto da área, é um entretenimento. É um momento bacana. Então venham aproveitar isso que o Alma tem a oferecer, uma música boa, confortável, com privacidade e comida boa, né, que é o que interessa.